Olá, ser humano! Na parte 2 do vídeo de moda e arquétipos, continuando com a linha de raciocínio de Jung, onde ele falava que os arquétipos são imagens primordiais que estão impregnadas no nosso inconsciente coletivo, são imagens que nós herdamos dos nossos ancestrais e que ficaram gravadas na nossa mente como uma série de atitudes repetitivas que foram acontecendo ao longo da história e que hoje, só de bater o olho falando de imagem visual, a gente já consegue traduzir em forma de emoção e sensação o que aquela imagem representa. Elas foram parar na nossa mente sem que a gente saiba como elas estão lá. É como se fosse aquelas mensagens subliminares de algumas propagandas ou alguns filmes que a gente vê na televisão. E assim como foi falado no primeiro vídeo, onde eu trouxe alguns exemplos de animais que podem representar transformação, força, sensibilidade, existem também algo que está inserido nas imagens que traduz muita emoção e traz muita sensação para o nosso dia a dia sem que a gente perceba. Esse tipo de linguagem é uma linguagem que conversa no mundo todo e são representados através das formas geométricas e das linhas, onde nesse vídeo eu vou conseguir, junto com você, inserir um pouquinho dessas formas no seu visual, para traduzir o seu objetivo naquele momento de vida, naquela ocasião. Então, seja em um shape de uma roupa, em um penteado, em uma maquiagem, a gente consegue traduzir sensações e representar algo pensado conscientemente para atingir o nosso objetivo. Então vem comigo nesse vídeo e vamos aprender um pouquinho mais como inserir as formas geométricas e as linhas no nosso look para traduzir aquilo que a gente quer. A forma circular, ela traz a sensação de proteção. Ela é ligada à questão do útero materno, traz amor, traz paz, aconchego, é considerada uma forma perfeita, sem começo, meio e fim. Então ela pode trazer essas questões ligadas ao tempo. Você já parou para pensar que tudo que vem da natureza, tudo que é natural, assim como Deus criou as plantas, as folhas, os alimentos, os planetas como a Lua, o Sol, as nossas células, átomos, elétrons, a estrutura do nosso DNA, tudo é conectado com a questão da forma geométrica e curva. O oval é uma variação da forma geométrica, mas tem também uma forma que é a forma do infinito muito conhecida, a gente chama de lemniscata, ela também é uma variação da forma circular, assim como a linha curvilínea, que é a linha curva, ela traz muito lirismo, é conectada às questões femininas, românticas, muita amizade, amor. Então, assim, quando a gente impregna todas essas formas no nosso visual, seja na questão de estampa, de forma dos acessórios, tecidos leves que ficam esvoaçantes, fazendo essa questão da curva, sempre que a gente transmite isso através do nosso look, que a gente cria isso nessa composição, a gente vai trazer esses aspectos de proteção, romantismo, vai ter uma característica de aproximar mais as pessoas da gente. Então, dependendo do nosso intuito, da nossa ocasião, o lugar que a gente vai frequentar naquele momento, vale a pena investir nessas curvas. E você? Qual é o momento da sua vida que a forma circular mais se encaixa? A forma triangular é uma forma extremamente subjetiva. Ela é conectada ao misticismo, à criatividade, manifestação. É uma forma que quando a gente olha, o nosso olhar percorre rapidamente por essa forma, querendo ir para as pontas. E essa sensação traz a característica de algo extremamente dramático, algo extremamente rápido, veloz, algo que se movimenta com muita rapidez. Então, essa característica do triângulo faz de quem está vestindo formas triangulares ter um pouquinho dessa personalidade.
Uma variação da forma triangular são as linhas diagonais. Então, as linhas diagonais, qual é a sensação que elas trazem? Elas trazem a sensação de que vai cair, que precisa sempre de algo para apoiar, como, por exemplo, linhas horizontais e linhas verticais. E essa sensação de desequilíbrio é algo que pode estar ligado, por exemplo, a uma personalidade que vai explodir a qualquer momento. Então, sabe aquela pessoa que sabe o que quer, que tem opinião forte das coisas, que quando chega num lugar se impõe? Então, essas são as características e a personalidade da forma triangular e das suas variações, que são as formas diagonais. O triângulo com a base para baixo, né, apoiado com a base, ele traz um pouquinho mais de segurança, mas mesmo assim ele não deixa de ter esse dinamismo no nosso olhar, trazendo sempre muito movimento. Então, assim, aderindo no seu look a forma geométrica triangular e as suas variações, você vai conseguir trazer toda essa personalidade para o seu ser. E aí conectando sempre com a ocasião, com o seu objetivo. Então assim, seja em um formato de blusa como essa, seja num penteado de cabelo que faz essa sensação do diagonal ou do triangular, em uma maquiagem ou em um acessório, uma saia de bico, tudo que tem a ponta. Então essa coisa da ponta, ela traz essa sensação de que vai machucar, de repulsa, de distanciamento. Então essas são as características que trazem do nosso inconsciente a forma triangular. Aonde a gente pode utilizar essas formas, hein? E você, na sua vida, aonde você utilizaria? A forma quadrada, ela é ligada a questões físicas, a algo que é físico. Então, tudo que é muito quadrado mostra a interferência do homem como uma forma de construção. Então, quando a gente vê jardins muito quadrados ou construções onde tem muito a forma quadrada, se a gente for parar para pensar, as janelas, as portas, os ambientes das casas que são construídos pelo homem, tudo é quadrado, com a variação do quadrado, que é o retângulo. O que é essa sensação do quadrado? Algo extremamente físico, que é ligado ao que é clássico, ao que é tradicional. Então, quando a gente fala assim, nossa, tal pessoa é quadrada, o que a gente está querendo dizer? É algo ou uma pessoa, de repente, que não aceita opinião, é uma pessoa que é inflexível. Então, pense em algo que é sólido, como o quadrado. Quando a gente encosta, o que acontece? Ele repulsa, né? Então, é algo que não flui, que não se mistura, assim como, por exemplo, as curvas. Então, tudo que é quadrado traz força, traz profissionalismo. Uma outra variação do quadrado, onde traz quase as mesmas características, são as linhas verticais e as linhas horizontais. As linhas verticais, se a gente for parar para pensar, como é a estrutura de uma casa, ou a estrutura e a base, o alicerce de um prédio, ele não precisa de colunas, de algo que é vertical para se sustentar. Então a linha vertical, ela traz um pouco mais de força do que a linha horizontal. Já a linha horizontal, que é aquela questão, vamos olhar para o horizonte quando a gente olha para uma paisagem, ela traz a sensação de quê? Tranquilidade, de paz. Ela ainda traz o tradicionalismo das linhas retas, mas um pouco menos do que a linha vertical. Então, todas essas questões do quadrado e a linha reta e vertical, elas vão trazer essas características e personalidade. Quando aderido num look, seja numa estampa, ou seja, por exemplo, num acessório mais quadrado, qual que é a sensação que ele vai trazer? Toda essa personalidade do quadrado, força, responsabilidade, muito profissionalismo, uma pessoa que é de opinião e dificilmente aceita a opinião de outras pessoas, e em muitos e determinados momentos da nossa vida é importante a gente inserir essas linhas mais tradicionais, dependendo do nosso objetivo, da nossa ocasião e aonde a gente quer utilizar para representar um pouco mais de formalidade. E aí, na sua vida, você utilizaria o quadrado em qual momento?
E o meu intuito é que através da moda e essa conexão com os arquétipos, você consiga traduzir aquilo que através de um autoconhecimento para você é algo que te tranquiliza, que te traz confiança e todas as questões que envolvem a sua vida e seus objetivos de viver. Então, desde os arquétipos e até as formas geométricas, que também são arquetípicas, a gente consegue representar nas determinadas ocasiões da nossa vida, com os nossos objetivos e o nosso intuito, aquilo que a gente quer. E nada mais gostoso do que a gente olhar para o espelho e ver que somos nós, que nós estamos representando aquilo que de uma forma consciente ou inconsciente a gente gosta, a gente acredita, e no dia a dia, impregnando essas imagens no seu cotidiano, você acaba tendo mais confiança em você. E esse é o meu grande objetivo com a moda. Eu gostaria de ver as pessoas se conectando com aquilo que elas mais acreditam e utilizando isso de uma forma equilibrada com a sociedade nos momentos certos. Vamos tentar treinar isso, isso dá certo. Eu tenho aderido isso para minha vida há algum tempo e é transformador. Eu espero que tenham gostado do conteúdo desse vídeo, Arquétipos e a Moda, parte 2. Fique ligado nos próximos vídeos, que ainda existem questões visuais que eu não abordei nos 2 vídeos, que são as questões de cores e texturas. Então a gente sabe que uma forma visual ou uma imagem arquetípica, ela se afirma também pelas cores, pelas texturas e muitas vezes pelo conteúdo onde ela está sendo inserida. Vamos tentar utilizar isso no nosso dia a dia, a nosso favor, com aquilo que a gente acredita e a gente gosta. Um grande beijo no coração!